que significa exatamente dolarizar a economia de um país? E o que a economia da Argentina tem a ver com a vida do cidadão brasileiro comum? Denis, obrigado por aceitar o meu convite. Seja bem-vindo ao canal Marco Zero. Agradeço o seu convite, Marco. É um prazer bater esse papo com você e vamos aqui esclarecer algumas questões aí para contribuir para o seu canal Marco Zero. Denis, eu queria que você explicasse para a gente o que significa exatamente dolarizar a economia de um país. Dolarizar a economia significa o governo trocar suas transações comerciais. Em vez de fazer as transações comerciais na sua própria moeda, substituir por uma moeda estrangeira, no caso o dólar, a moeda mais utilizada no comércio internacional. O primeiro fator, ele acaba sendo positivo, né? A gente tem aspectos positivos e aspectos negativos. Aspecto positivo é na questão da estabilização da economia em relação ao combate da inflação. Normalmente, países que buscam a dolarização optam por essa estratégia porque sofrem com problema de hiperinflação. Então, com problema na questão aí das contas públicas, estão emitindo muito dinheiro, estão fazendo emissão de muito dinheiro por conta do déficit fiscal e a sua moeda já não está valendo nada. Então, uma estratégia para uma solução rápida seria a dolarização. No entanto, a dolarização também vai trazer problemas, porque o governo ele vai perder a autonomia de fazer a gestão do seu orçamento, vai perder a autonomia de emitir dinheiro, títulos da dívida lastreados na sua própria moeda. Ou seja, o governo ele perde uma das estratégias para que ele possa incrementar o gasto público e incentivar a sua economia através de políticas monetárias. Então, ao dolarizar a economia, ele consegue a tão almejada estabilização da economia e combate à hiperinflação. No entanto, ele perde a autonomia dele poder agir como efeito multiplicador através de políticas monetárias e através da sua composição de taxa de juros, porque ele vai ficar dependente da economia que emite o dólar, no caso dos Estados Unidos. Então ele vai pressupor que a economia dele é igual à economia americana. Ele vai ficar sujeito às oscilações que vai sofrer a economia americana, a questão do custo da moeda que vai impor o sistema, o Federal Reserve, né, o Banco Central americano. Então, existem aí prós e contras, né? No final das contas, a falta de autonomia na gestão da economia é o maior problema dessa estratégia de dolarização, porque o governo ele perde um dos instrumentos importantes para a dinamização da economia, como aumento de crédito, contração do crédito, ou seja, ele perde o controle e ele abdica desse controle para um país estrangeiro, ou seja, a sua economia vai ficar completamente dependente de um país estrangeiro, no caso aí de quem opta pela dolarização, os Estados Unidos da América. Muitos brasileiros acham que é desperdício de tempo e espaço ficar falando sobre a economia da Argentina. Eu queria que você explicasse para a gente o que tem a ver a economia da Argentina com a vida do cidadão brasileiro comum. Perfeitamente. Quando a gente fala de Brasil e Argentina, nós estamos falando de parceiros comerciais antigos, estamos falando da primeira e da segunda economia da América do Sul. Ou seja, é um parceiro comercial importantíssimo. A Argentina exporta muito para o Brasil, compra muitos produtos do Brasil. Essa parceria já foi mais eficiente. A China tomou muito espaço do Brasil nos últimos 10 anos nesse comércio com a Argentina. No entanto, é muito importante ainda a relação Brasil e Argentina. Então, tirando as rivalidades futebolísticas, levando para o dia a dia, a Argentina é um parceiro essencial para o Brasil e a economia argentina, nós temos que torcer para a economia argentina ir bem e vice-versa, né? Não faz sentido um torcer contra o outro porque são parceiros comerciais antigos, efetuam muitas trocas comerciais e a prosperidade de um pode puxar a prosperidade do outro.
imagina que quanto mais próspera estiver a economia argentina, maior vai ser o poder de compra deles em relação a produtos brasileiros, e vice-versa. Então, no dia a dia de uma nação e outra, se a economia argentina quebrar, o Brasil vai sofrer esse baque. É um parceiro comercial importante que vai deixar de comprar do Brasil por falta de condições, e isso vai impactar a vida do brasileiro diretamente, principalmente na questão aí do emprego, na questão do câmbio, porque é menos dinheiro entrando na economia brasileira vindo do comércio exterior. Então é um parceiro antigo, estratégico e importante para o Brasil. Então os brasileiros devem torcer pela prosperidade da economia argentina e vice-versa, né? É importante aí que os dois países tenham uma boa caminhada econômica e próspera, apesar das crises que enfrentam nos últimos 40, 50 anos. Nas décadas de 1980 a 1990, principalmente, a sigla FMI era praticamente um palavrão. Eu queria que você explicasse para a gente o que é exatamente o Fundo Monetário Internacional e se é bom ou ruim um país recorrer ao FMI. Bom, vamos aí à raiz do problema, né? O FMI é uma instituição financeira, ela não se caracteriza como um banco propriamente dito, porque bancos eles têm por característica financiar o fomento e o desenvolvimento, ou seja, emprestar para empresas, para países, visando o desenvolvimento. Para isso nós temos o Banco Mundial. O FMI é uma instituição financeira que tem 188 países membros e sócios, que contribuem financeiramente para essa instituição que acaba sendo uma instituição que socorre os demais países que estão com problema de estabilidade econômica, ou seja, o país que não está conseguindo fechar suas contas, está aumentando suas dívidas, ele acaba ele está com problema de estabilidade, está com hiperinflação, e é o que o Brasil passou na década de 80, né, uma hiperinflação. Então, ele busca organismos internacionais, no caso o FMI, que o Brasil é sócio, porque ele consegue empréstimos a taxas bastante baixas. Só que na contrapartida, o FMI ele acaba sugerindo, impondo a quem recorre a ele, que adote algumas condições aí em relação às suas economias. Ou seja, ele vai condicionar isso a que o país execute um exercício fiscal sem déficit ou com o menor déficit possível, porque ele não está emprestando para que o país fique dependente desses empréstimos, ele está ajudando no combate à instabilidade econômica com o objetivo de buscar a estabilidade econômica. Para você ter estabilidade econômica, você precisa ter uma saúde financeira, uma saúde de funcionamento. Normalmente, quem pede socorro ao FMI é porque está com problema de estabilidade, não está conseguindo ter estabilidade econômica, está enfrentando instabilidade porque está com problema de hiperinflação, está gerando muita dívida, não está fechando as suas contas e normalmente quem pede socorro está precisando fazer ajustes internos. E aí o FMI ele acaba sugerindo essas novas políticas, novas práticas, né, melhores práticas administrativas para que você tenha um equilíbrio fiscal. É positivo procurar o FMI? Não, porque é a mesma coisa, né? É positivo você buscar o pronto-socorro quando você está doente. Então, quando o país ele se socorre do FMI, é porque já tem uma crise instalada, uma crise fiscal, uma crise tributária, uma crise da moeda, você já tem problemas sérios na economia, que ele vai acabar buscando recursos no FMI porque tem um custo menor e por ele ser sócio. Só que nesse empréstimo já vem embutida sugestões de alterações nas políticas econômicas. E no caso do FMI ele sugere, porque é o dinheiro dos 188 países membros, né, que ele está emprestando, e se todos entrarem numa crise, se todos não tiverem responsabilidade fiscal, vai acabar a instituição e o mundo vai virar um caos. Então, o FMI é uma instituição que ela busca a estabilização da economia internacional e busca socorrer os países que entram
momentaneamente em crise, ou então com uma crise crônica, para que você não afete os outros países parceiros no comércio internacional. Então, uma preocupação de você manter o sistema internacional estável e blindado de crises. Então, se socorrer ao FMI não é negativo. É negativo o fato que te leva a chegar até lá. É porque você não adotou políticas adequadas, você não cuidou da sua economia como deveria cuidar e você acabou entrando em sérios problemas e vai ter que se socorrer ao FMI. Mas demonizar faz parte da narrativa do político corrupto, do político incompetente, do mau gestor. Então, demonizar é você não assumir os seus próprios erros e atribuir ao salva-vidas, né, a sua boia de salvação, a culpa pelo seu estado de tragédia ali se afogando economicamente. Denis, é correto comparar o orçamento de um governo com o orçamento doméstico? Não é correto. De novo, uma solução simplista, né? A solução simplista do ponto de vista é que uma família, um orçamento doméstico, ele tem as suas limitações. O governo ele tem muito ferramental para não ter essas limitações. Porque o orçamento do governo ele não é uma peça fechada. Ele pode buscar aumentar a arrecadação via subsídios, via aumento de impostos, via diminuição de impostos, via emissão de títulos da dívida pública que são oferecidos à sociedade. Ou seja, o governo ele tem uma capacidade de expansão monetária que as famílias não têm. As famílias não conseguem aumentar o seu orçamento com essa facilidade e elasticidade que os governos podem fazer. Então é errado fazer essa comparação, porque o orçamento doméstico ele tem limitações. O orçamento público, a peça de orçamento público, tem diversas formas de você manejar. Você pode buscar a diminuição de gastos, aumento da arrecadação via aumento de impostos ou diminuição de impostos, ou mesmo até a emissão de dinheiro via emissão de títulos da dívida pública, que vai ter que isso vai ter uma implicação na economia. Tem um outro fator também nessa questão, que é o aumento do gasto público. Mas como assim o governo está com um problema e ele vai aumentar gasto público? Sim, porque isso tem um efeito multiplicador na economia. Ele acaba gerando um aumento de gastos do governo, de gastos públicos do governo, acaba aumentando a contratação de novas empresas para realizar essas obras, esses gastos, e vão contratar outras empresas e esse dinheiro ele acaba se dinamizando na economia e acaba impactando no orçamento final do exercício do governo. Então, feito com cuidado, feito com critério, o governo ele tem muitos instrumentos aí para se salvaguardar aí dos déficits, né? E aumentar sua receita e aumentar, inclusive, o efeito multiplicador do PIB, né? Ou seja, injetando dinheiro na economia, ele acaba, de maneira organizada, aumentando a arrecadação e aumentando aí essa questão orçamentária. Então, é errado comparar a economia, o orçamento doméstico com um orçamento de um país. Muita gente diz que não gosta de economia, que não entende aquele monte de termos, de gráficos, índices, mas eu queria que você explicasse para a gente o que é exatamente economia e como ela interfere diretamente na vida de cada um de nós. Perfeito, Marco. Primeiro que a economia era uma ciência social aplicada, ou seja, ela não é uma ciência humana, ela não é uma ciência exata. Ela vai utilizar ferramentas das ciências sociais, das ciências humanas e das ciências exatas para analisar o comportamento das pessoas. O que estuda a economia, né? As relações de troca entre os agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos? As famílias, os governos e as empresas. Numa democracia liberal como a brasileira, o agente econômico mais importante são as famílias. Por quê? Elas escolhem o governo democraticamente eleito e elas escolhem os produtos que elas vão comprar das empresas e também escolhem se vão vender a sua mão de obra para as empresas. Também tem a capacidade de escolher se vão constituir uma empresa. Ou seja, numa democracia liberal, na economia, o agente econômico mais importante são as famílias.
A economia, além dessas relações de trocas entre agentes econômicos, eu vou até dar um exemplo aqui de uma relação de troca entre agente econômico. Quando você vai comprar o pão na padaria, você está efetuando uma relação de troca com o agente econômico. Você pede o pão e, em troca, você oferece recurso financeiro. Ou seja, está dada uma relação de troca entre os agentes econômicos. Então, no dia a dia das pessoas, a todo momento você está vivendo economia, porque a todo momento você está comprando e vendendo, seja quando você oferece a sua mão de obra, quando você oferece o seu serviço para as pessoas comprarem, para as pessoas contratarem, quando você faz um artesanato, quando você produz alimentos, ou seja, quando você paga um imposto, a toda transação econômica tem um imposto embutido. E, além do mais, a economia também estuda a melhor alocação dos fatores de produção, que são terra, capital, trabalho e tecnologia. Da terra, a gente pode expor que o que é o fator de produção terra? São todos os recursos que você pode, os recursos da natureza que você pode extrair um valor econômico, ou seja, não é somente a terra, eu estou falando do vento, eu estou falando da água, eu estou falando de tudo que for, da natureza que eu consigo extrair valor econômico. No caso, o Brasil é de uma riqueza abundante, né, nesse fator de produção. Quando eu falo de capital, não estou falando do dinheiro propriamente dito, eu estou falando do conjunto de instalações que existem na economia. Então, eu estou falando das indústrias, das vias, dos aeroportos, das linhas de transmissão de energia. Eu estou falando de todo o conjunto de equipamentos, máquinas e prédios que estão ali dispostos para a geração de riqueza de uma economia. Estou falando de portos, estou falando de aeroportos, estou falando de hidrelétrica. Então, quando eu falo do recurso, fator de produção capital, estou falando disso. E quando eu falo do recurso, do fator de produção trabalho, eu estou falando da mão de obra. É toda a população que está fisicamente, mentalmente, emocionalmente apta a realizar atividade econômica, ou seja, os jovens a partir dos 16 anos e os idosos até que continuem em capacidade produtiva, capacidade física e que queiram continuar no mercado de trabalho. Então, estou falando dessa massa toda aí como um recurso importante, um fator de produção. E quando eu falo de tecnologia, eu estou falando de educação, ou seja, é um conjunto de escolas de ensino básico, fundamental, médio, técnico, universidades, destinados à qualificação do cidadão para ingressar no mercado de trabalho. Então, a economia vai estudar isso, né? As relações de troca entre os agentes econômicos, as famílias, o governo e as empresas. Esses agentes econômicos, eles dividem o PIB. O que é o PIB, né? O Produto Interno Bruto, o total da riqueza produzida por um país, seja por empresas nacionais e estrangeiras que estão dentro desse país. E essa fatia, e esse PIB, essa pizza, esse monte de riqueza vai ser dividido entre os agentes econômicos. Famílias, governos e empresas. Quando a empresa quer uma fatia maior disso, ela vai aumentar o preço dos seus produtos. Quando o governo ele quer uma fatia maior do PIB, ele vai aumentar o valor dos seus impostos. E quando as famílias elas querem uma fatia maior do PIB, ela vai lutar por melhores salários e vai brigar isso com as empresas, né? E vai brigar com o governo por menores impostos. Ou seja, aí a gente tem o conflito distributivo. Então a economia vai estudar isso. Vai estudar a geração de riqueza através da melhor alocação dos fatores de produção e como vai se dar esse contexto do conflito distributivo entre famílias, governos e empresas. Então, basicamente, é isso que estuda a economia. Ela está presente na vida de todo cidadão, da hora que ele acorda até enquanto ele está dormindo. Os fatores econômicos serão preponderantes na vida das pessoas, nas escolhas que elas fazem no mercado, nas compras que elas fazem, no lugar onde moram, ou seja, a economia vai estar sempre presente aí na vida das pessoas, por mais que elas falem que elas não gostem ou achem complexo o assunto. Mas o assunto é bem simples, porque ele tá inserido aí na vida das pessoas, no dia a dia, em todas as transações comerciais.
Quero agradecer muito a participação do Denis Castro, economista, aqui no canal Marco Zero. Denis, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar com você, Marco. Todo o sucesso do mundo ao seu canal Marco Zero e até a próxima. Forte abraço, meu amigo. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu sugiro você a tocar no sininho para ser informado toda vez que houver uma nova publicação aqui no canal Marco Zero. E também sugiro você a compartilhar essa nossa entrevista, porque certamente você conhece alguém que precisa saber o que falamos aqui. Obrigado a todos e até a próxima.